Bom dia a todos. Vai começar aqui mais um webinar da Datamine Brasil. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro de Minas na Datamine Brasil. Trabalho mais especificamente com OpenPit, com minas a céu aberto, planejamento. E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês a criação de mining blocks, utilizando a versão 2.6.80. É a última versão release que vocês têm disponível lá no Flashdesk. Então, quem tem acesso pode baixar ela lá, quem não tem pode só mandar um e-mail e pedir acesso que a gente dá um jeito. Beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês primeiramente somente uma breve apresentação, não quero gastar muito tempo nela não, e já partir para o software, então a gente vai poder ver essa parte de criação de mining blocks. Tem um breve sumário desse webinar, essa apresentação. Então, vou comentar um pouquinho sobre o range de produtos da Datamine. Para quem anda acompanhando aqui os webinars já está bastante familiarizado, mas quem não anda, só uma breve passada por ele. Falar sobre o objetivo desse webinar. Vou partir propriamente dito para a apresentação, que vai ser no software, e no final a gente vai ter, se sobrar tempo, um espaço para dúvidas e perguntas. Então, esse daqui é o range de produtos da Datamine. Então, a Datamine tem soluções que vão desde a exploração, com o Discover, também tem produtos na parte de modelagem geológica, com StudiaRM, operação com DataBlast, com banco de dados com Fusion, mina subterrânea, mina céu aberto, e mais recentemente essa parte de supply chain. Então, mais especificamente, hoje a gente vai ver soluções de OpenPit no software StudioP, que é a parte de criação de mining blocks. Então, o objetivo desse webinar é gerar minhas unidades de Lavras. Eu estou já chamando aqui de mining blocks, então quando eu falar mining block, são as minhas unidades de Lavra. E vamos ver se a gente consegue ter tempo para criar o dataset para o sequenciamento, que seria a próxima etapa, antes que o Douglas lá, acho que vai dar para vocês a parte de sequenciamento, então a gente vai já ter tudo preparado para ele. Ok? Vamos lá. Então aqui, essa aqui é as funcionalidades do StudioP. Então, o StudioP tem ferramentas que vão desde design, que vocês viram mês passado, Output Design, parte de modelagem de superfícies, modelo de blocos, parte de cubagem, então a gente tem cubagens dinâmicas, utilizando strings, wireframes, processos, a criação automática de pits, e mais especificamente que a gente vai ver aqui hoje, que é a parte de reservas, que é a criação dos sólidos de cava, fases, bancos e blocos de Lavra, que são os nossos mining blocks. Ok? E futuramente, no próximo webinar de StudioP, provavelmente vocês vão ver a parte de sequenciamento com o AutoScaler. Beleza? Então, vamos para a apresentação do software. Então, está aqui o nosso StudioP. A gente vai ver mais especificamente, então, o ribbon menu Reserves. A gente vai configurar ele. Só que antes de configurar ele, eu vou dar uma passada bem rapidamente pelo ribbon Setup para configurar aqui rapidinho. Não vou me detalhar muito, porque isso aqui é uma coisa que você já deve ter visto nos outros webinars de StudioP. Então, antes de começar a dar entrada aqui ao fluxo de trabalho, vou mostrar aqui para vocês os arquivos que a gente vai estar utilizando. Então, a gente vai utilizar 3 arquivos aqui nesse webinar, que é uma topografia, chama topos.tr, vou carregar ela aqui em tela. Essa aqui é a nossa topografia, vocês podem ver ela bem acidentada. A gente vai estar utilizando o arquivo phase1, que é um arquivo de fase, um arquivo de strings. Então, essas são as linhas da minha cava, que a gente vai projetar. Está projetada, no caso. E o SimMod.
O Douglas utilizou no webinar dele outro modelo, que é o PDEMO 3PB. Eu estou utilizando isso aqui, o SimMod, mas é o mesmo modelo de blocos, ok? A única coisa que muda é que esse modelo não foi passado pelo NPV ainda, então ele não tem aqueles campos de NPV. Mas isso não tem problema, que a gente não vai utilizar para fazer essa geração de mining blocks. Beleza, deixa eu descarregar aqui as coisas da minha tela. Tranquilo. Agora vamos entrar no Ribbon Setup. Então, como eu comentei bem rapidamente, a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui é definir o nosso pitch. Então, eu vou definir aqui meu pitch, vai ser meu pitch webinar. Então, aqui só estou definindo quantos pitches eu vou estar trabalhando, é um só, e dizendo o nome dele. Beleza, posso salvar e fechar minha task e passar para a próxima etapa, que é Surface Topo. Então, como vocês já sabem, então esse aqui é um fluxo de trabalho, né? A gente tem que ir fazendo etapa a etapa. Nem todas as etapas são obrigatórias, alguma coisa a gente pode pular, como vocês vão ver aqui que eu vou pular, e pelo default dele já pode ser pulado. Então, aqui a gente vai definir nossa topografia inicial, a topografia base do projeto, vai ser a topografia que vai nos servir como referência para gerar um sólido, porque o que é o Reserves? O que o Reserves faz? Ele gera sólidos entre duas wireframes. Então, uma superfície de base, topografia, por exemplo, atual, e uma topografia projetada, que vai ser o meu avanço de lavra, por exemplo. Então, eu vou adicionar aqui uma cópia do meu arquivo. Então, na minha topografia base, que é a topos, conforme eu tinha comentado ali no começo. Está adicionando. Então, está aqui ela. Posso clicar aqui nesse botão para visualização. Aqui a nossa topografia. Vocês podem ver aqui que está como cópia, né? Então não está como link. Se tivesse como link, ia mostrar aqui para nós o caminho. E esse arquivo ele criou uma cópia dentro da pasta OP Database. Então, esse diretório, que é o OP Database, ele é muito útil para organização dos nossos arquivos, né? A gente consegue ter todos eles organizados e pode ser auditado os nossos dados, né? A gente consegue saber tudo que a gente utilizou e como utilizou na definição do projeto. Vou colocar aqui, definir minha topografia para o meu pitch. Beleza, posso salvar e fechar. Vou passar agora para a definição do meu modelo de blocos. Como no menu anterior, eu tenho a mesma opção aqui de adicionar cópia ou link. Vou adicionar uma cópia, nosso SimMod. Está aqui ele. E eu vou só fazer duas coisas aqui na definição dos meus campos. Vocês podem ver que alguns campos já vêm previamente definidos. Então, por exemplo, aqui a minha densidade default, eu vou colocar ela para 1.8, que é a minha densidade do estéreo. Por que eu estou definindo esse default aqui? É quando, por exemplo, quando eu gero o meu sólido e eu tenho regiões onde eu não tenho blocos, mas eu tenho um sólido de lavra, ele pode criar, né, se eu quiser isso, uma categoria que identifica essas regiões onde deveria ter blocos e não tem. Então, estou criando aqui uma densidade default de 1.8 e vou carimbar com o nosso rock code como nosso category. Então, aqui é o rock code, então são três valores, 0, 1 e 2, sendo 0 o nosso estéreo, 1 e 2 o minério. Aqui eu vou definir para o nosso pitch SimMod, salvo e fecho. Beleza. Vou pular essas partes de validação e atributos. Então, meu modelo já está validado, já validei anteriormente. Não quero criar nenhum campo extra no meu modelo, então vou pular o atributo e já vou pular já lá para o Define Phase. Então, como Define Phase, na verdade, a gente vai utilizar uma fase só e vou utilizar o método manual, porque eu vou dizer qual que é a fase mais para frente, lá no Ribbon Reserves. Então, se eu tivesse carimbado no modelo as fases, eu podia utilizar o modelo e ele ia ver quantas fases tem, dependendo do campo que eu defini como identificador de fase. Então, aqui é só para verificar que só tem uma fase. Salvo e fecho. E vou pular já para o Define Bands. Então, aqui no Define Bands, eu vou definir as minhas bancadas. Então, a definição de bancadas. E vou estar utilizando aqui um modelo de blocos para fazer essa definição. Então, quando eu der um Apply, ele vai criar automaticamente aqui minhas bancadas de acordo com as coordenadas dos meus blocos. Então, onde tiver o bloco onde tiver a coordenada mais alta, até o bloco que ele tiver a coordenada mais baixa, de acordo com
meu bloco parental, então vai ter a altura de 10 metros. Então, é mais ou menos isso que eu quero. Quero pegar o meu sólido que eu vou gerar e fatiar ele de 10 em 10 metros. Caso eu queira ter outro range de altura de bancada, eu posso alterar aqui manualmente esses valores. Então, beleza. Aqui nossas definições de bancadas. Vou salvar e vou fechar. Ok. Então, eu poderia passar pelo Ribbon Design, porém, eu já vou partir do pressuposto que a gente já tem a nossa cava personalizada, o nosso avanço, o nosso pushback, assim por diante. Então, eu poderia passar por esses menus, gerar minha cava automática pelo Auto Design, que ele ia ser atribuído automaticamente aqui no Reserves, no ADD-DTMs, como uma cava, né? Ele identificar essa cava que a gente personalizou, então ia estar aqui no ADD-DTMs. Como eu já tenho essas strings, que foi a que eu mostrei para vocês lá bem no começo, que é o phase 1, eu vou usar ela aqui para gerar nosso fluxo, nossos money blocks. Então, nosso fluxo de trabalho que começa com ADD-DTMs, vou clicar aqui para vocês entenderem. Então, como é que funciona a parte do Reserves? Então, vocês verificaram que lá no setup eu defini uma topografia base, que é a nossa topos. Então, aqui no ADD-DTMs, eu vou adicionar todas minhas fases, meus pushbacks, meus avanços, minhas wireframes projetadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, aqui eu escolho o pitch, que eu vou estar trabalhando, né? Então, como só tem um pitch, só vai aparecer aqui pitch webinar. Aqui para baixo não tem mais nada. E aqui eu tenho duas opções, que é strings e DTMs. E eu tenho aqui do lado um create e um create all. O que significa essas opções? Então, strings é quando eu quero importar a minha superfície, na próxima superfície, vamos dizer assim, como string. E quando eu importo ela como string, eu tenho que criar a minha DTM, a minha wireframe. Então, quando eu importo o meu objeto como string, que eu vou fazer daqui a pouquinho mais, eu tenho que criar meu wireframe. Se eu já importar a minha superfície como wireframe, eu não preciso criar nada, porque essa parte de criação, create all, é somente quando eu importo com strings. Então, vamos lá. Vou puxar aqui, meu phase 1. Ele carregou no projeto, aqui, phase 1. Se eu clicar nele, eu vou conseguir visualizar. Então, tá aqui. Esse arquivo de strings ele não está cortado com a topografia, então, se eu colocar essa topografia aqui, vocês vão ver que tem strings acima da topografia, mas não tem problema, o Studio corta automaticamente nos próximos menus. E o que a gente precisa fazer agora é criar a wireframe dessa superfície. Então, se eu vier aqui, não create, ele cria aqui para mim a minha superfície, a minha wireframe. Então, qual que é a diferença do create e do create all? Isso aqui, quando eu tenho, por exemplo, mais de uma fase, sei lá, 5 fases, eu quero criar uma a uma, eu vou clicando na minha fase, vou criando individualmente, ou crio tudo de uma vez só com create all. Então, tá aqui minha superfície, minha fase 1. Beleza, aqui eu só digo quais são os arquivos pertencentes a qual fase, posso já salvar e fechar. Então, vem aqui, Save and Close Task. Ok, salvei e fechei. Agora eu vou fazer o quê? Vou criar o meu sólido. Então, por exemplo, o que como assim criar o sólido? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente tem, antes de eu criar o sólido, deixa eu explicar um pouquinho desse menu. Então, a gente tem, conforme no anterior, a gente escolhe o pitch. A gente pode visualizar a nossa topografia inicial e visualizar a topografia que a gente colocou, vamos dizer assim, a topografia final. Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar. Vamos colocar os dois. Então, tá aqui, Então, por exemplo, em vermelho aqui a topografia inicial, em marrom a topografia final. O que eu vou criar? Eu vou criar um sólido, né? Então, deixa eu fazer rapidamente aqui uma seção vertical. Fiz uma seção vertical. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar com essa seção, clicando nesse olhinho que tem aqui, Vou alinhar e vou colocar minhas superfícies como interseção. Uma interseção com a seção que eu criei. Então, está aqui,
Beleza, então o sólido que eu vou criar é este sólido aqui, a diferença entre essas duas topografias, porque será este sólido que a gente vai criar os nossos mining blocks e será este sólido que será sequenciado lá mais para frente no menu Shadow. Beleza, então a gente vai criar isso daqui. Então, para criar, a gente tem, conforme o menu anterior, deixa eu voltar aqui, Create and Create All. Além disso, a gente tem agora aparecendo para nós opções de criação desse sólido, opções de limpeza desse sólido. Então, por exemplo, se eu estou importando, aqui eu estou importando, por exemplo, duas superfícies, né? Uma superfície que é, vamos dizer assim, a superfície levantada do, por exemplo, deste mês, e em marrom a superfície projetada, que eu criei utilizando o AutoDesign. Então, digamos, se eu não tivesse, por exemplo, essa superfície marrom, tivesse uma outra levantada, tem a superfície de janeiro de 2020 e a superfície de maio. Então, eu quero ver o quanto que eu lavrei até então e quero ver... quero ver quanto que eu lavrei. Então, vocês concordam que eu vou ter partes em comum dessas duas superfícies? Digamos que a marrom, em vez de seguir subindo aqui, ela segue exatamente parecida com a vermelha. Então, elas vão estar assim, sobrepondo essas superfícies. E quando essa sobreposição ela não é exatamente correta, 100% correta, se eu tiver lá 10 centímetros de variação entre elas, ela vai gerar um sólido. E nessas opções aqui de baixo, eu posso controlar se eu quero que gere ou não esses sólidos. Então, aqui tem aqui essas duas opções. Então, remover volumes com um valor abaixo de tantos metros cúbicos, x metros cúbicos, nesse caso que está 200, ou remover volumes com uma espessura abaixo de tantos metros, então aqui 0,5 metros. Então, particularmente, quando eu crio os meus sólidos, eu gosto de deixar essas duas opções aqui zeradas, e daí eu gero conforme é original, e dependendo se gerar muito lixo, assim, nessa geração de duas superfícies, eu posso vir aqui e alterar esses valores e gerar de novo. Vou criar aqui meu sólido. Beleza, já criou, bem rapidinho. Essa é uma superfície bem básica. Então, se eu clicar aqui no meu sólido, vou tirar aqui minha topografia. Deixa eu voltar aqui com seção em planta. Beleza, esse aqui é o meu sólido. Aqui ele, ó. Vocês podem ver. Então, é a diferença entre as duas superfícies. O que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar esse sólido e fatiar ele de acordo com a nossa definição de bancadas. Qual a definição de bancadas? Aquela que a gente fez lá no Ribbon Setup Define Bands. Então, de acordo com essa definição, ele vai pegar este sólido e quebrar em vários sólidos de bancadas. Beleza, já criei o meu sólido, posso salvar e fechar. Tranquilo, salvei e fechei. A gente vai pular essa parte aqui do strata, porque esse nosso exemplo aqui não é um corpo stratiforme. Possivelmente, mais para frente, pode ter talvez um webinar somente sobre a utilização do strata, mas nesse daqui a gente vai pular ele. Então, aqui, próxima etapa, então, Bent Solids, que é os sólidos das bancadas. Então, conforme aquele outro menu do Create Solid, a gente tem aqui várias opções, algumas opções de visualização, as opções de criar nossos sólidos de bancada e as opções de limpar os sólidos. Então, vamos ver aqui o que é cada um deles. Então, o primeiro aqui é o Phase Solid, é o sólido que a gente criou no menu anterior. E aqui agora a gente vai criar o nosso sólido de bancadas. Então, conforme eu disse anteriormente, como não gerou nenhum lixo entre as duas superfícies, eu gosto de vir aqui e tirar para zero. Por quê? Deixa o processo um pouquinho mais rápido, porque o software tem que fazer menos cálculo para não ter que ficar calculando todos os volumes de todos os sólidos criados e decidir se vai excluir ou não. Então, como se vê que aqui seria bem rápido, mas não teria problema, eu vou deixar zerado aqui. Então, vou clicar aqui, ó, Create, ele vai vir e vai criar. Beleza, ele criou, então aqui o Bent Solids e o Bent Outlines. Deixa eu desabilitar aqui, vamos colocar o Bent Solids. Vou colocar em vista em planta.
Então, não sei se vocês conseguem ver no computador de vocês aí, mas o nosso sólido parece que tem umas linhas aqui, ó. Parece que ele está quebrado por bancada. Como é que eu posso verificar isso? Vou clicar aqui, ó, em Ambient Outlines, tá aqui nossas outlines. Vocês podem perguntar, por que essas outlines, por exemplo, tem algumas que estão acima do sólido? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, quando ele gera a outline, ele gera a outline referente ao banco de baixo, projetada no banco de cima. Então, essa outline que está aqui, por exemplo, ó, ele é referente a este banco, ó, ao banco de baixo, ele pega, corta nesse banco e projeta na de cima. É o jeito do software trabalhar. Então, a gente gerou aqui nossos sólidos por banco. Se eu, por exemplo, vamos ver aqui, vamos descobrir uma cota aqui, ó. Deixa eu pegar, esse aqui desse... Deixa eu utilizar a opção aqui de filtro, ó, que a gente tem aqui em cima, filtros. A gente deve ter cota na 2240. Deixa eu ver se é isso. Não, deixa eu ver aqui. Vou utilizar aquela ferramenta de... Aqui. Ferramenta aqui do Dynamic para ver uma cota. Vamos ver aqui, ó. 2130. Vamos pegar aqui, ó. 2130. Vou clipar aqui, ó. E vou... Tá aqui o meu sólido. Na verdade, deixa eu filtrar. Meu sólido. Então, tá aqui o meu sólido por bancada. Então, cada bancada tem um sólido, tem o seu sólido, e que vocês podem ver mais especificamente que o que eu tinha comentado antes. Esta linha é referente ao pé projetado na crista. Ok? Beleza, criei meu sólido de bancada. O que eu preciso fazer agora? Qual seria a próxima etapa? Para que as coisas comecem a ficar mais interessantes. Então, eu pegar esse meu sólido de bancada e quebrar em avanços. Então, eu quebrar em unidades de lavra. Então, a gente vai fazer isso de duas maneiras. É uma maneira automatizada e uma maneira manual. Na verdade, são três maneiras, né? E tem uma maneira, um jeito que é semi-automatizado, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Já informo também que na próxima versão, que está sendo no forno, aqui vai ter uma outra ferramenta dentro dessa geração dos mining blocks, que é utilizando grids. A gente consegue utilizar grids para gerar nossos mining blocks, porém vai vir uma ferramenta que a gente consegue gerar automaticamente esse grid. Do jeito que está hoje, a gente tem que desenhar ou já ter desenhado previamente esse grid para poder cortar os nossos sólidos. Então, claramente isso vamos ver nas releases, uma nova ferramenta. Beleza, vou salvar e fechar. E vou vir aqui para time frame. Então, seguinte, o time frame ele funciona juntamente com o automático, esse auto que tem aqui, ó. Vou gerar meus mining blocks automaticamente. Quando eu faço ele manual, eu não preciso configurar o time frame. Como eu disse, o time frame só funciona com o auto. Como eu quero mostrar aqui todas as formas de criar, vou mostrar todos eles. Então, aqui no time frame é um menu bem simples. A gente tem aqui, ó, por default ele já vem assim, essas três definições. O que isso significa? Significa que ele vai pegar o meu sólido, que eu criei nas etapas anteriores, vai pegar 12 meses, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, vai pegar 12 meses, um ano, de duração desse sólido e fatiar em meses. Então, vai pegar 12 meses, um ano, fatiar em tamanhos mensais. Você vai pegar os próximos 2 anos, fatiar em trimestres, depois os próximos 10 anos, fatiar em ano. Neste exemplo aqui, a gente vai utilizar somente uma definição. Então, vou deletar aqui. A gente vai utilizar, então, aqui um ano. A gente quer pegar um ano de sólido. O que é um ano de sólido? Como eu já conheço mais ou menos o nosso banco de dados, eu sei que mais ou menos aquela fase é mais ou menos um ano de produção, com a produção que eu tenho aqui. Então, eu quero pegar um ano e dividir ele em semanas. Como é que eu defino quanto que eu quero dividir e qual é a unidade? Então, normalmente eu defino assim, ó. Então, por exemplo, eu tenho que ver qual que é o horizonte de sequenciamento que eu quero.
Então, por exemplo, eu tenho sólido para 1 ano de sequenciamento. Então, beleza, eu vim aqui, vou colocar 1 ano. A gente pode colocar até mais aqui nessa duração. É até aconselhável, se eu tenho sólido para 1 ano, coloca um valor maior aqui, não tem problema. Então, eu tenho 1 ano de sólido, eu quero fazer, sei lá, um sequenciamento quebrado em meses. Então, eu quero fazer, quando chegar lá no sequenciador, eu quero criar um calendário mensal. Beleza, eu quero criar um calendário mensal, mas por que então estou dividido em semanas? Porque é aconselhável eu dividir sempre numa unidade menor ao que eu estou sequenciando. Por quê? Eu quero dar opção ao sequenciador. Eu quero que ele pegue, olhe um mining block, não tem que lavrar uma unidade de lavra muito grande para conseguir fazer aquela lavra. Quero que ele tenha mais opções. Então, eu quero pegar um mês e, por exemplo, quebrar em um pouquinho mais. Então, normalmente é assim que eu penso. Se eu tenho fazer um sequenciamento de 1 ano quebrado em meses, minha unidade sempre vai ser um pouquinho menor. Eu quero fazer um sequenciamento mensal quebrado em semanas. Então, minha unidade pode ser, por exemplo, dias, quebrado em dias. É mais ou menos assim que eu penso para gerar meu time frame. Então, beleza, gerei aqui 1 ano quebrado em semanas. Vou salvar e vou fechar. Próxima etapa, o alto. Então, aqui no alto, a gente vai poder ver a criação automática. Então, vamos explicando aqui como é que funciona esse menu. Aqui eu escolho o meu pitch, só tenho pitch webinar, e está me dizendo que qual modelo que está utilizando. E aqui eu tenho que o size target. Então, o size target é mais ou menos eu vou dizer qual que é a produção da minha mina. Então, qual que é o tamanho que eu quero mais ou menos gerar meus mining blocks. Como assim? Vamos por partes. Então, vou adicionar aqui um valor. Então, aqui no meu, quando eu adicionei, ele vem aqui a duração, 1 ano, e ele tem aqui 1 milhão de toneladas por ano. Eu comentei com vocês que eu tenho lá, realmente 1 ano, então vamos dizer que eu tenho ali nesse meu sólido uma produção de botar aqui, de 8 milhões de toneladas por ano. Beleza? Então, se eu pegar isso daqui e dividir por 12, vai dar lá mais ou menos minha produção de aproximadamente, dividido por semana, né, por 52 semanas, aproximadamente 150 toneladas por semana. Então, gerei aqui o nosso mining rate, então vai pegar esse 8 milhões, dividir por 52, e os nossos mining blocks vão ter aproximadamente 150 mil toneladas. É bem aproximadamente, tá? Só não vai dar um valor exato, ele vai variar de acordo com, por exemplo, meus mining blocks lá do topo, lá da superfície, eles não têm 10 metros. Então, ele não vai ter os 150. E os mais para o meio, mais para o final, eles capaz de ter vai ter o valor mais corretamente. Aqui do lado eu tenho, por exemplo, opções de área mínima. Então, se eu quero gerar um mining block com uma área mínima, eu posso escolher aqui qual que é a área mínima do meu mining block. Mas aqui as mesmas opções de limpeza que eu tinha nos menus anteriores. Vou colocar para 0. E vou criar os meus mining blocks. Estou criando aqui. Não demora muito, não. Beleza, criou, ele disse aqui, Automatic Generation as completed. Ok. Então, é o seguinte. Isso aqui são os meus mining blocks. Vocês podem ver que cada sólido tem um número. Vamos usar aqui o filtro. Então, por exemplo, aqui você consegue ver nosso sólido. Então, deixa eu colocar aqui rapidamente aumentar aqui esse número só para explicar para vocês o que significa. Então, aqui vocês conseguem ver, cada mining block tem uma identificação, que é um número. Esse número aqui, ele não é um número à toa, né? Não é um número aleatório, ele tem um significado. Então, só explicando rapidamente aqui, Então, começa com 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
desculpa, 1, 0, 1, 0, 17 e 0, 0, 4. O que isso significa? O primeiro 1 significa pitch 1. Eu só criei um pitch webinar, e esse é o meu usuário do pitch 1. 0, 1 é porque ele é fase 1. Então, como só criei uma fase também, só vai ter 0, 1. 0, 17 significa o número da bancada. Então, por exemplo, a cota 2130 que eu tenho aqui representa a bancada 17. E 004, porque esse é o quarto mining block deste banco. Ele tem 001, 002, 003 e 004. Então, se eu descesse, por exemplo, o banco de baixo, o que ele ia mudar? Ele ia ficar 1, 01, 018 e variando esses últimos números aqui, conforme a quantidade de mining blocks. Então, tá aqui, ó. 101, 018, 004, 3, 2 e 1. Beleza? Gerei aqui meus mining blocks. Essa é uma maneira de gerar, então, meus mining blocks. Agora, a outra maneira que eu vou mostrar aqui para vocês é a manual. Então, deixa eu salvar e fechar aqui. E vou vir aqui para o manual. Então, aqui no manual a gente tem muitas opções. É um menu bem completo. A gente pode fazer várias coisas. Então, vamos começando aqui por cima, então. Então, aqui é só para a seleção dos dados. Eu posso selecionar o pitch, a fase que eu estou trabalhando. Carregar o modelo em tela, caso eu queira, por exemplo, gerar meus mining blocks nível a nível, vendo o meu modelo de blocos, para gerar, por exemplo, blocos de minério e blocos de estéreo. Fazendo esse manual, posso fazer. Aqui, visualização de sólidos e as outlines. Então, eu estou vendo aqui as outlines. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, nesse banco aqui, ó, 2180, ele mostra para mim em branco o meu mining block. E conforme eu vou clicando, ele vai mostrando os meus mining blocks nível a nível. Tem aqui do lado, ó, cutters e blocks. O que significa isso? Cutters são as linhas de corte, são as strings que eu utilizei para cortar os meus mining blocks. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui teria uma cutter. Não tem, vamos ver um outro menu. Aqui, ó, aqui são várias cutters. Então, quando eu tenho essas strings de corte, eu tenho aqui como cutters yes. Então, dizendo que realmente eu tenho cutters. Então, esse aqui não tem, ó, ele pegou como se fosse, vamos dizer assim, a bancada inteira como um mining block. Provavelmente esse aqui é um bloco de superfície, então por isso que ele não gerou cutter. Não deve ter 10 metros aqui. E aqui, block, você está dizendo se tem mining block neste nível. O que é se tem mining blocks? Tem esse número aqui dentro de cada unidade. Ok? Então, beleza. Então, a gente tem aqui só para visualização, eu posso, por exemplo, tem essas opções aqui, cutter strings. Eu posso modificar, alterar o que eu criei no automático, fazer um ajuste fino no manual, por exemplo. Vamos pegar aqui um nível aqui, vamos ver. Pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Digamos que eu quero gerar uma nova cutter. Então, eu posso vir aqui, ó, new string. Eu quero fatiar esses blocos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, na metade, ó. Então, desenho aqui uma string. Aqui uma nova cutter. Eu posso vir aqui embaixo, ó. Eu vou explicando passo a passo. Vim aqui, ó, generate. Então, mining blocks. Quando eu clico aqui generate, ele vai pegar e vai, a partir dessa minha cutter, vai gerar outros mining blocks. Então, aqui essa parte de new string é para desenhar manualmente as minhas strings. Por exemplo, aqui outro, generate, ele quebra aqui. Beleza. Eu tenho também a opção de importar essas strings. Então, por exemplo, quando tem um grid, eu posso já importar esse grid para utilizar como cutter. Tem essas opções aqui de clear. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em clear, ó, ele apaga todas as minhas strings. Por que eu ainda continuo vendo a divisão dos mining blocks? A string ela estava exatamente embaixo dessa divisão. Então, se eu clicar aqui em generate, ele vai apagar todos os meus mining blocks, porque ele apagou as minhas strings. Beleza, eu tenho aqui a opção de copiar do banco de cima, copiar para todos os bancos, copiar com o banco de cima, trocar, na verdade, trocar, né? E trocar para todos os bancos de baixo. Então, por exemplo, quando tem um grid, então, normalmente eu venho aqui na cota mais alta, desenho o meu grid, vamos
Por exemplo, vou fazer aqui, ó, rapidão. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou usar essa opção aqui, ó, Replace Subsequente. O que ele vai fazer quando eu clicar no Replace Subsequente com cutters vazio? Ele vai zerar todo mundo. Ele zerou todo mundo e eu vou clicar aqui, ó, Clear All. Ele vai limpar todos os mine blocks. Agora não tem mais os números em nenhuma bancada, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho um grid aqui, ó. Vou fazer só umas strings bem rapidinho. Vou desenhar aqui a new string. Vou expandir essa string para cá, lá 100 metros. Bem rapidinho, só para mostrar. Então, eu tenho aqui, ó, digamos, o meu grid. Então, eu quero que essas strings seja repetida para todos os mining blocks de baixo. Porque do jeito que está aqui agora, ele só está para o banco 2180. Só no 2180 tem o cutters. Clicar aqui, ó, clicar no de baixo, vocês vão ver que não tem nenhuma string. Quando eu clico aqui e boto Replace, ele copia para todos de baixo. Agora todos os meus bancos têm esse corte. Beleza? Então essa é a forma de grid. Se eu tenho isso aqui salvo no arquivo, eu posso importar. Tem essa opção aqui também, ó, de offset. Então, quando eu tenho, por exemplo, deixa eu limpar aqui, ó, clear. Então, quando eu quero pegar essa outline da offset dela para dentro, de, sei lá, 10 metros, vou botar aqui, ó, vou botar 30. Ele vai pegar, copiar essa string e dar um offset de 30 metros para dentro. Então, eu posso utilizar essa string para gerar o meu corte, como eu queira. Beleza, então tá aqui. Tem as opções ainda de limpeza, né? Então, de remover o volume abaixo de tanto e remover sólidos com espessura abaixo de tanto tal valor. Tranquilo? Outra opção que eu poderia fazer é, por exemplo, carregar meu modelo na tela, uma legenda específica. Deixa eu aplicar uma legenda aqui rapidinho. Block code. Deixa eu alterar rapidamente essa legenda aqui, ó. Vou deletar esses valores. Aqui. Eu quero que seja um valor 0. Aqui vai ser o valor 1. E aqui vai ser o valor 2, que é o que a gente tem de legenda. Aplicar. Ok. Então, por exemplo, eu sei que aqui que o azul... Deixa eu voltar aqui, desculpa. O azul mais escuro é meu estéreo. Então, por exemplo, eu posso achar um nível aqui, ó. Vamos ver um. Aqui, ó, por exemplo, neste nível. Deixa eu limpar essas strings. Eu quero fazer somente no estéreo. Deixa eu mudar aqui também, ó, na verdade, para filtro. Mudar aqui para pé. O que acontece? Conforme eu falei, é a string do pé projetada, né? Então, se eu fazer essa alteração, eu consigo ver exatamente o contorno. Então, aqui eu consigo ter, por exemplo, ó, fazer uma string daqui para cá e dividir esse mining block, por exemplo, minério 1, minério 2. Então, quando eu gero aqui, ele vai gerar para mim de acordo com o minério. Eu vou ter uma diluição menor das categorias. E assim eu posso ir fazendo banco a banco, de acordo com o meu modelo de blocos, e gerar as minhas strings, minhas cutters para cortar. Beleza? Então, isso daqui é o nosso Mining Blocks manual. Está acabando o tempo. Então, a gente tem aqui ainda, não vou salvar, vou deixar a configuração automática que eu criei. Eu tenho aqui atributos. Esses atributos aqui eu vou comentar bem rapidamente. Ele é como se fosse um extra dentro do fluxo de trabalho, né? Então, para mim não gerar novos arquivos, ter que substituir, eu consigo fazer esse extra dentro da ferramenta. Então, aqui são as opções, né? Vamos criar aqui um atributo bem rapidinho, por exemplo, atributo 1, vou vir aqui para o iterativo, e eu consigo, por exemplo, carimbar novos atributos. Então, eu quero que aquele atributo 1 tenha um valor 1. Então, eu seleciono os meus blocos, aplico, então ele tem o valor 1. Eu quero ter, por exemplo, uma string que passe pelos meus blocos. Digamos que eu tenho aqui uma string. Então, se eu utilizar essa opção aqui, ó, use control string segment, ele vai selecionar os meus blocos de acordo com essa minha string. Eu marco aqui, ó, selection order. Ele tem aqui umas setinhas, ó. E eu posso aplicar, por exemplo, quero que varie do 1 até o 4. Então, do 1, passos de 1 em 1. Aplico aqui.
Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso criar atributos na minha wireframe, nos ManyBlocks, de acordo com uma ordem de seleção, caso eu queira. Então, tem várias opções aqui. Então, essa aqui é a iterativa. Caso eu não queira ver iterativamente, eu posso vir somente aqui nos valores e definir valores e filtros para os nossos ManyBlocks. Ok? Então, deixa eu sair aqui sem salvar, não quero criar nenhum atributo. E vamos ver rapidamente aqui nossa cubagem. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esses meus mining blocks e quero carimbar informações do modelo de blocos nele. Então, eu quero carimbar na minha wireframe, nos meus sólidos, informações do modelo de blocos. Então, tá aqui nosso pitch com a nossa legenda, né? 0, 1 e 2. Então, já vem automaticamente a partir do que eu defini como category lá no setup. E eu posso vir aqui no evaluate. Antes, eu tenho essa opção aqui, ó. Fill the volumes outside the block model. Então, eu quero carimbar os mining blocks que não tem modelo de blocos. Então, vamos botar aqui, por exemplo, aqui um void, ó, que é o vazio. Vou clicar aqui no evaluate. Então, o que ele vai gerar? Ele vai cubar aqui vai dar uma prévia da cubagem. Ele vai cubar dizendo que, ó, por exemplo, do total da face sólida tinha 9.249 metros cúbicos fora do modelo. Então, eu tinha partes do meu sólido que eu não tinha blocos que deveria ter. Então, esses blocos eu carimbei com uma campo chamada void. Beleza? Vou aqui em show reserves. Então, no show reserves, ele vai mostrar minha tabela de cubagem. O que ela vai ser? Ela vai ser uma tabela que vai diferenciar por block ID, que é o meu mining blocks, a categoria. Então, eu vou ter três valores iguais de block ID, porque eu tenho 4, na verdade. Eu tenho 4 categorias, 0, 1, 2 e o void. Então, tá aqui. Vai dizer a densidade, massa, volume, os teores, qual o pitch que é esses mining blocks, qual a fase, qual é o banco, e assim por diante. Caso eu tenha carimbado aquele atributo que eu criei, o atributo 1, então eu posso levar essa informação à frente. Ok? Então, caso eu tenha também um template de report, eu posso vir aqui e carimbar ele. Então, por exemplo, quando eu abrir essa tabela aqui, ele pode vir numa tabela de Excel também, já fazendo, sei lá, gráficos, tabelas dinâmicas, é só salvar e importar como template esta aba aqui. Então, beleza, vou salvar e vou fechar. A gente tem aqui também a parte de atributos dentro da tabela de cubagem. Então, esse atributo carimba atributos nos mining blocks e esse atributo carimba os atributos na tabela de cubagem, naquela tabela que a gente viu agora. Vamos para o próximo menu, que é o Spatial, que é a criação das minhas dependências verticais, que é para me garantir, quando eu tirar um bloco de cima, um bloco de baixo, eu já tenho tirado o que estava imediatamente acima dele. Para mim não fazer undercut, fazer lava subterrânea. Então, por exemplo, aqui, ó, eu escolho o meu pitch, eu posso visualizar algumas coisas em tela, por exemplo, quero visualizar minhas outlines, consigo visualizar. Eu tenho aqui opções de controle, né? Então, no control user phase, sem controle usando fases, que é o nosso caso aqui, né? Que a gente só tem uma fase. Restringir a criação das dependências em fases únicas. Então, digamos que eu tenho 2 fases, ele faz dependência somente na fase 1, depois faz somente na fase 2, sem ter essa sobreposição de fases. E permite a criação das dependências, última opção, a partir de uma fase menor para maior. Então, ele faz primeiro na fase 1, na fase 2, e na interseção dessas fases, ele cria essas dependências. Essa parte aqui de baixo é a criação. Então, como eu vou criar essas dependências, ele vai pegar, por exemplo, uma outline de um nível superior, vai projetar essa outline, vai expandir ela, na verdade, tantos metros que eu dizer aqui, e a partir dessa expansão, vamos dizer aqui, 1 metro, ele vai fazer uma análise do que está imediatamente abaixo, de tantos metros quadrados. Então, se eu botar aqui, por exemplo, sei lá, 20, e não create,
Vou poder ver aqui, por exemplo, minhas outlines e minhas dependências. Então, ele criou várias setinhas aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, vamos botar aqui os sólidos, ó. E se for ver aqui, ó, eu consigo ver minha bancada descendo, ó. Ele não está descendo exatamente toda a bancada, tem bancos aqui que desce um pouquinho menos, por quê? Ele pegou, nessa parte, não tinha dependência com o do lado. Então, ele pegou, gerou essa ordem de lavra aqui. Vamos dizer assim, ordem de lavra entre aspas, né, que não está sequenciado. Então, beleza, a gente pode, se quiser, tiver uma dúvida aqui nessa parte, você pode mandar e-mail, eu posso explicar com mais calma, que essa parte aqui é bem importante. Então, conforme eu vou colocando aqui, ele pega a outline do banco de baixo, vamos pegar aqui, clipar aqui, ó. Ele vai pegar, por exemplo, essa outline aqui, ele vai expandir em 1 metro, então vai fazer um offset de 1 metro em todas as direções. Então, tudo que tiver sobreposição com o de baixo, então, aqui o de baixo, então, vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Tudo que tiver de sobreposição, então essa sobreposição aqui, ó, já conhece daqui, vai pegar e vai analisar. Se for acima de 20 metros quadrados, ele vai criar dependência. Beleza? Só vai fechar. Posso vir aqui no sequence. Então, o sequence, ele é como se fosse ele é uma sequência de lavra. Eu posso dizer aqui para o meu software qual que é a sequência que talvez eu tenha dentro da bancada. Isso que é muito útil quando eu estou fazendo sequenciamento manual. No automático também vai poder ser utilizado na próxima versão que vai vir aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho opções de criar essa sequência por 3 jeitos. Ordenando XY, YX e pontos de saída. Então, se eu tenho carimbado, se eu tenho um arquivo de pontos, eu posso importar esse arquivo de pontos, dizendo onde é que é o ponto de saída de cada bancada, ele criar a minha sequência. Vamos botar aqui, ó, então, ó. Este banco, então tá vendo que não tem nenhuma setinha aqui, então vamos fazer aqui, ó, XY. Daqui um create. Beleza, criou minha sequência. Eu vou clicar aqui nela, tá aqui minha sequência XY. Então, tá aqui minha sequência. Se eu clicar, por exemplo, YX, dar o create de novo, ela vai criar. Ele pegou, fez agora dessa forma. Ah, gostei mais dessa. Então, vou deixar aqui assim, eu posso ver por bancada, ele criou. Ou eu posso utilizar isso aqui futuramente como uma sequência de lavra. Vou fechar. Beleza, já criei minha sequência. O que falta criar agora? Criar meu dataset. Ou seja, agrupar todas as minhas informações dentro de um banco de dados que eu vou utilizar mais para frente para sequenciar. Esse menu aqui é bem simples, é só vir aqui, clicar em New. Ele cria aqui, ó, set1. Aqui, ó, set webinar. Então, meu set webinar, o que ele vai ser? Se eu clicar aqui nele, clicar em View, ele vai abrir o meu explorador de arquivos e vai estar aqui organizado todos os arquivos que eu gerei no fluxo de trabalho. Então, tá aqui, ó, minhas dependências verticais, o spatial, a sequência, minha tabela de cubagem, as minhas outlines e os meus mining blocks. Então, é isso aqui que eu vou utilizar como base de dados para sequenciar esse dataset. E aqui eu posso fazer vários cenários. Eu posso fazer um cenário aqui quebrando meus mining blocks mais ou menos, trocando a legenda de cubagem, criando dependências menos ou mais restritivas, alterando algum atributo que eu quero neste dataset quero ver um atributo, no outro quero ver outro atributo. Então, eu posso criar aqui vários datasets de acordo com a definição que eu tenha feito aqui anteriormente. Ok? Só vou fechar e está pronto. Este aqui é a criação dos mining blocks com a criação de dataset. Então, vamos voltar rapidamente lá na apresentação. Então, como consideração final, eu considero esse aqui um fluxo de trabalho muito intuitivo, porque, como vocês perceberam, a gente tem aqui etapas que elas precisam ser
executadas passo a passo. E a gente viu que existe a possibilidade de criação de mining blocks de maneira manual ou automática, beleza? Então, é isso. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, queiram me mandar por e-mail. Tá aqui o meu e-mail. Então, rafaelodorize@dataminesoft.com. É só vocês me contatarem por lá. Caso vocês tenham alguma dúvida também em relação a algum outro produto Datamine, mostrei lá no começo da apresentação de toda a gama de produtos de softwares, pode me contatar também. E agradeço a participação de todos. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo.